Boa noite, gente. A paz do Senhor. Prazer estar aqui novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer o pastor Anderson, o pastor Tuninho, o pastor Leonardo. São amigos que Deus colocou na minha vida. Obrigado por confiar um púlpito que é consagrado, respeitado. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos estudar mais uma lição, a lição de número 4. Já foi apresentado, eu sou o pastor Júnior Ribeiro, congrego ali na ADVEC Realengo. Ali estamos, pela misericórdia, como vice-dirigente e como responsável pela parte de ensino. E eu amo estudar. Uma das minhas formações é teologia, sou formado em teologia, história, filosofia e ciências da religião. Eu gosto de estudar um pouquinho. A gente está ali terminando um mestrado ali na PUC, na área de teologia, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá, lição de número 4. A gente vai falar sobre o lugar santo e a presença e intercessão. Mas eu estava conversando com o pastor Anderson esses dias, falei, pastor, deixa eu só dar um panorama rápido para a gente não se perder, até porque início do ano é tumultuado, teve lição que caiu na conferência, ainda teve Santa Ceia, então só para a gente se situar e a gente não ficar perdido. Vamos lá? O que primeiro é tipologia? É bom a gente esclarecer, a gente está falando para uma igreja da palavra, igreja entendida, então só para a gente aqui pegar um norte. Tipo ou modelo bíblico, que é também sinônimo de tipologia, é uma representação pela qual não só pessoas, mas eventos e instituições do Antigo Testamento, elas vão prefigurar pessoas e eventos e instituições do Novo Testamento. Eu vou explicar. O tabernáculo é descrito na Bíblia como santuário móvel, construído sob a orientação divina, e ele é uma biblioteca tipológica que aponta para Cristo. Então, tudo que está aqui, tudo isso aqui, ele vai apontar para Cristo, ele vai direcionar para Cristo. Todas as coisas, a gente está vendo aqui umas colunas aqui, deixa eu voltar aqui, que tem embaixo, está azulzinho, embaixo da coluna, aquilo ali são as colunas de prata, aquela prata tem um significado, as colunas com barras de bronze tem um significado. Então, tudo isso aqui que foi planejado e detalhado por Deus tem um significado para Cristo. Isso é tipologia. Tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar para Cristo. Então, nada na Bíblia é solto. Tudo aponta para Cristo. O que pode ser tipologia? A gente pode dar vários exemplos. Tipo, Cristo é um tipo de Adão. Só que Adão, aquele lá de Gênesis, ele sofre a queda, o pecado entra através dele. Só que Cristo é o novo Adão, onde não se tem pecado. Tem também uma outra tipologia que a gente lida lá na área acadêmica, do que a gente também consegue enxergar João Batista como uma tipologia do Adão caído. Como? Pelas suas vestimentas, pelo seu jeito de comportamento, tudo simboliza o Adão pós-queda fora do paraíso. Então, olha que interessante, quando Cristo vai se batizar, que ele está de frente com João Batista, ali tem uma tipologia do quê? Do Adão caído, que é João Batista, e do Adão ressurreto, sem pecado, que é Cristo. Isso é tipologia. O sacrifício de Isaac é a tipologia do sacrifício de Cristo. O cordeiro pascual da Páscoa lá do Êxodo, a última praga que lá eles vão ter que pegar um cordeiro, vão ter que matar, e o sangue é passado nos umbrais da porta. Aquilo ali significa o sacrifício do cordeiro, do imaculado, para que outros sejam salvos. Deixa eu só abrir um parêntese. Às vezes a gente fica olhando ali a novela Os 10 Mandamentos, ou pega uma revista meio que infantil, e a gente tem às vezes a concepção de que aquele sangue é passado pelos umbrais da porta, pelo lado de fora, de quem está passando na rua enxerga o sangue. Não. Academicamente, a maioria majoritária, teologicamente, entende que naquele sacrifício do cordeiro ali da Páscoa, do Êxodo,
o sangue ele é passado por dentro dos umbrais, pelo lado de dentro da casa. Primeiro, os soldados egípcios, mesmo tendo medo da noite, por questão de deuses, uma filosofia que eles tinham, era perigoso para os judeus, os soldados ali caminhar pela periferia ali, da onde eles moravam, os judeus moravam ali, e ver aqueles sangues ali, aquilo ali poderia alertar e poderia matá-los. E segundo, quando o anjo da morte vai passar, ele vai enxergar o sangue não pelo lado de fora, mas ele vai enxergar o sangue pelo lado de dentro. O que vai salvar e libertar é o que está do lado de dentro e não é o que está do lado de fora. Samuel, Deus fala com Samuel, Samuel, você está vendo pelo lado de fora. Não, o que salva e liberta está pelo lado de dentro. Porque o lado de fora a gente pode camuflar, a gente pode disfarçar. Basta colocar uma bela roupa, uma Bíblia debaixo do braço. Aí Deus está falando, não, o que salva é o sangue que está pelo lado de dentro. Então, quando o anjo da morte passa, ele está enxergando o que está do lado de dentro de cada um, do lado de dentro da casa, que simboliza o nosso interno. Então, isso também é uma tipologia de Cristo, o maná que desce no deserto, é como o pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão vivo? Cristo. A serpente de bronze é Cristo. Então, tudo isso é tipologia. Situações, pessoas e eventos que estão lá no Antigo Testamento que vão apontar para Cristo no Novo Testamento. De repente, dependendo da versão bíblica que você vai estudar ou do livro que você vai pesquisar, se é um livro de cunho mais rabínico ou cunho protestante ou até católico, que tem excelentes livros de teologia também, pode variar o nome. Então, tenda, tabernáculo, tenda do encontro e tabernáculo do testemunho são as mesmas coisas. Eu já vi pessoas se confundindo por causa dos nomes. Ah, mas tenda do encontro é uma coisa, tabernáculo do testemunho é outra. Não, tudo é o tabernáculo. E tem um porém a mais. A tenda de Moisés, Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que a tenda também do próprio Moisés era chamada de tenda do encontro. Moisés era um homem que tinha muita facilidade de estar com Deus horas e horas por dia. A ponto, acredito eu, não está na Bíblia, mas poderia até trazer problemas até familiares, porque o que Moisés mais gostava era de estar no monte conversando com Deus, a ponto de Deus falar com todos aí, mas com Moisés é face a face. É uma intimidade tremenda. Esse aqui é o mapa, a gente olhando por cima do tabernáculo, a gente vê ali o altar do holocausto, o lavatório, a primeira porta, depois tem um lugar santo, onde tem uma segunda cortina, e aqui o lugar santíssimo, onde tem uma terceira cortina. No finalzinho eu vou falar rapidamente sobre essas três cortinas, que elas têm um significado muito importante para nós, e essas três cortinas apontam para o ministério completo de Cristo. Se a gente parar para ver, tudo aqui tem uma dimensão, tudo tem uma metragem. Significa que há uma necessidade de espaço para culto. E se tem uma necessidade de espaço para culto, significa que Deus vai se manifestar nesse espaço para culto. E aí eu vou contra aquele pessoal do Cristo em casa, não dá. Se tem um tabernáculo, se tem um espaço para culto, é onde Deus quer que o seu povo venha se reunir perante a Ele. Então, tudo isso tem significado. Os espaços da planta estão apontando aqui para o quê? Para a igreja futura também. Só os espaços, as medidas, porque significa que é necessário um espaço para o culto. Aqui é como ficava a disposição das tribos ali em volta do tabernáculo. Ali no centro do centro do centro está o tabernáculo do Senhor, onde está saindo mais ou menos aquela fumacinha. Aqui no número 1 é onde está a tenda de Moisés. Ele tinha gabarito para estar ali próximo à tenda do Senhor. Ali no número 2, no número 3 e no número 4, o que são ali? São os clãs de dentro da tribo dos levitas que vão cuidar do tabernáculo. São 3 famílias, são 3 classes de famílias dentro da tribo de Levi, que eles são responsáveis por cuidar do tabernáculo.
porque nós servimos a um Deus muito organizado. Quando tem o êxodo ali, e um dia é bom você parar um pouquinho para estudar, e tu vai prestar atenção nisso, que às vezes tem uma passagem que vai dizer que eles foram expulsos, e tem uma outra passagem que vai dizer que eles saíram. Entre sair e ser expulso tem uma lacuna imensa. A Bíblia está errada? Não, pastor, tem uma explicação, mas isso eu deixo para uma próxima oportunidade, para deixar uma ponta solta para voltar, amém? Brincadeiras à parte. Então ali, 2, 3 e 4, ali são as famílias dentro da tribo de Levi. Todas as outras tribos, eles vão andar nessa formação, porque Deus não permitiu que ninguém saísse desesperado do Egito. Não, vamos sair em organização, todo mundo ali caminhando em prol à liberdade. E o que essas 3 famílias aqui tem a divisão delas? A família de Gerson, os gersonitas, que eles eram responsáveis por cuidar do exterior do tabernáculo, serviam também como vigias, é uma família que fazia a vigia ali, e também os cuidados com os véus e cortinas. Cada família dessa tinha uma obrigação perante ao tabernáculo. A família de Coate, os coatitas, eles cuidavam da arca da aliança, a mesa dos pães, o candelabro, os altares, todos os vasos e utensílios sagrados. E os merários, que são os meratitas ou meraritas, eram responsáveis pela conservação e transporte das tábuas, travessas e colunas, cordas. E eles se sentiam honrados de que a nuvem andou, desmonta tudo, pega o peso e vai andando no deserto. O deserto do Sinai não é igual ao deserto do Saara. O deserto do Saara, quando a gente vai pegar uma foto, a gente vê só o quê? Areia. O deserto do Sinai ele é feito de rochas, de montanhas. Então imagina, a nuvem andou, desmonta tudo, coloca no lombo, no ombro e vai andando em meia rocha, em meia pedregulho, em meio à vala, só que eles tinham prazer nisso. Deus vai falar para a tribo de Levi, todas as outras tribos terão terra, terão herança, porém você, Levi, eu sou a sua herança. É como se Deus falasse, vocês não vão ter nada, não vão ter casa própria, não vai ter carro próprio. Às vezes eu me sinto também na tribo de Levi, dependendo, tu tem que pagar aluguel, é um absurdo. Às vezes eu falo, Senhor, eu estou vivendo a tribo de Levi, mas o Senhor é a minha herança e isso já me basta. Eu não trocaria isso por nada. E o que tem a questão dos levitas? Nós temos o costume de chamar carinhosamente os nossos músicos de levitas. Só que o levita dessa época, ele é um pouco diferente do que? A gente tem a concepção que eles ficavam o dia inteiro com o instrumento na mão, cantando e louvando. Não. Os levitas dessa época, raramente eles vão entoar louvores. Eles vão entoar louvores quando tem culto, festividade ou quando Deus ordenava. Então o que eles ficavam fazendo nesse período, pastor? Simples, é vassoura na mão, pá, saco de lixo, fazendo tudo, limpeza, organizando. A função principal dos levitas era cuidar da casa do Senhor. Quando se tinha tempo, se louvava nas festividades, nos cultos, nas ações que tinham perante o tabernáculo. É uma concepção que às vezes a gente tem um pouco errada dos dias de hoje. Aqui tem mais ou menos só uma imagem para ilustrar a parte interna, e a gente vai estudar essa parte aqui que está o candelabro, a mesa da preposição dos pães e ali o altar de incenso. E a próxima lição, ela entra no Santo dos Santos, que é ali onde que está a Arca da Aliança. Vamos lá. O tabernáculo era uma estrutura portátil. A nuvem andava, desmonta, anda, a nuvem parou, vai e monta de novo. Ela era portátil. Aonde a nuvem andava, que era a presença de Deus, o tabernáculo acompanhava. Ele acompanhava. Sua mobilidade simbolizava a presença ativa e dinâmica de Deus com o seu povo. Deus ali é um Deus que se ajeitava às condições do seu povo. Ele tinha prazer nisso. Ele tinha prazer de andar junto, no meio do povo. No meio do povo. Isso vai se desconfigurar quando o templo é construído.
Davi ele tem a intenção de construir o templo. O templo também ele é uma tipologia bíblica, mas Davi ele tem a intenção de construir o templo por causa de quê? Às vezes a intenção é boa, mas pode nos levar ao erro. Tem uma frase que eu guardei na minha vida: nem tudo que está dando certo significa que Deus está no meio. Qual era a intenção de Davi? O templo ele foi erguido e ele é uma tipologia, mas a intenção de Davi é uma intenção meio que embaçada. Davi ele quer erguer o templo, ele vai juntar recursos, vai fazer a planta, tudinho. Ele vai chegar para Deus e vai falar assim: Senhor, não é justo eu morar num palácio desse e o Senhor continuar morando numa tenda. A intenção de Davi era o quê? Eu moro num palácio e o Senhor está morando numa tenda. Não é justo. Então essa intenção é um pouco embaçada. Por quê? Davi está querendo pegar Deus e colocar no modo de vida dele, enquanto tem que ser o inverso. Nós que devemos nos adaptar ao modo de vida do Senhor. Davi está falando: Senhor, eu moro num palácio. Não é justo o Senhor morar numa tenda. Na verdade, era para Davi falar assim: já que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mora numa tenda, então deixa o meu palácio de lado e eu também vou morar numa tenda, porque eu quero me equiparar, entre aspas, à morada do Senhor. A intenção de Davi é até legal, frutífera, tem uma tipologia, o templo vai ser erguido, mas às vezes a intenção está um pouco embaçada. O tabernáculo ele era desmontável e montável. Isso tem muito a ver também quando Moisés vai perguntar o nome de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Deus precisava encaixar Moisés dentro lá do palácio. Tinha um plano de Deus com Moisés, mas ainda não estava revelado para Moisés. Porque tem planos que Deus não revela no momento. Ele vai fazer você se caminhando. Um exemplo bem rápido. Quem nunca se perguntou para si mesmo e para Deus: Senhor, como que eu entrei no meio dessa guerra? Que luta é essa? Como que eu entrei no meio dessa luta? Foi um plano de Deus. Deus chega para Jessé e coloca no coração de Jessé: Jessé, pega esse mancebo aí, teu filho. Claro que aquilo ali é uma colocação de Deus. E fala assim: ó, pega Davi, manda Davi levar pão, cevada e leite lá para os soldados na guerra. Olha o que Deus vai fazer. Aí Jessé, pai de Davi, com certeza ele deve ter sentido isso, que Deus devia ter planejado. Ele pega Davi e fala: ó, leva lá para os seus irmãos pão, cevada e leite. Seus irmãos estão numa guerra. Porque Deus tinha um plano com Davi. Se Deus chega para Davi e fala assim: olha só, garoto, um garoto de 14, 15 anos, franzino, eu vou te colocar no meio de uma guerra cheia de gigantes, o pau vai cantar na casa de Noca. O que a gente vai falar? Deus me livre. De luta? O Senhor ainda vai me colocar em luta? Quando o profeta vem marchando na nossa direção, o maior temor que nós temos é o quê? Eis que vejo uma grande luta, só misericórdia. Então isso assusta. Olha o que Deus vai fazer com Davi. Vai lá, levando pão, leite, cevada. Para quem olhar de fora, isso que Davi está fazendo, pastor Leonardo, pastor Tuninho, não vale nada, é coisa irrisória. O primeiro iFood da Bíblia, vai lá e entrega. Para quem está olhando, não está dando nada. Mas é fazendo pequenas coisas que Deus coloca Davi numa grande guerra sem Davi perceber. Mas coloca Davi nessa grande guerra, mas a mão dele está sobre Davi também para livrar, para dar vitória. Às vezes a gente entra numa grande batalha, numa grande guerra, e a gente não percebe, mas é plano de Deus. E a gente entra fazendo pequenas coisas. E aqui no tabernáculo, por ele ser móvel, simboliza muito o nome de Deus. Moisés, que é instruído em toda a ciência do Egito, ele sabe que se ele perguntar o nome dos deuses, que ele aprendeu assim no Egito, ele teria domínio sobre os deuses, porque no Egito, se você sabe o nome do Deus ali, que está regendo ali, o nome verdadeiro, você teria domínio sobre esse Deus. É uma cultura egípcia. Então o que ele vai perguntar? Qual é o teu nome? Aí o Senhor fala: eu sou o que sou. Só que na verdade, no hebraico, se a gente
pegar ali a tradução, a melhor tradução, não que eu sou o que sou esteja errada, mas a melhor tradução é Erie, Raché, Erie. Eu serei o que serei. O que esse nome de Deus está simbolizando? É Deus falando, Moisés, avisa para o povo que o eu serei o que serei, estou contigo, estou com eles. Porque eu serei o Deus que eles precisam no momento de aflição que eles estão vivendo. Se eles precisam de um Deus de justiça, eu serei esse Deus de justiça. Se eles precisam de um Deus de guerra, eu serei o general que vai na frente. Se eles precisam de um Deus que vai curar a enfermidade, avisa para eles que eu sou o médico dos médicos. Então avisa para o povo que o eu serei está com eles. Eu serei aquilo que eles precisam que eu seja e eu andarei no meio deles, a minha presença está entre eles. Então tudo isso, olha como é que é os planos de Deus. A gente tenta decifrar os planos de Deus. Com o passar do tempo, vem o templo de Salomão. Então, o tabernáculo, por ser portátil, ele simboliza a dinâmica, um Deus vivo que acompanha o povo. Só que quando o tabernáculo é desmontado, ele é desmontado, e os utensílios agora vai passar para o templo vai simbolizar a estabilidade e permanência. Um Deus que já está estável e tem permanência entre o seu povo. E também simboliza a futura igreja. Então, tanto o tabernáculo como o templo que depois é construído, eles vão apontar para coisas futuras. Agora também tem um porém. Quem planejou o tabernáculo? Deus. Deus agora vai pegar uns meninos ali, vai abrir a mente deles como 100% de sabedoria, vai abrir a mente de Moisés. Moisés, tudo que tu está vendo aqui em cima, faz igual aí embaixo. E aí sai o tabernáculo. A planta vem de Deus. O propósito do tabernáculo vem de Deus, e Deus vai dando todos os detalhes. Diferente do templo, o templo parte de Davi. Qual é a diferença do templo para o tabernáculo? O tabernáculo, ele não foi destruído, ele foi desmontado. Deus permitiu que fosse desmontado o tabernáculo e as coisas que estavam ali fossem para o templo. Mas o templo, ele foi destruído por Nabucodonosor e depois, no ano 70, ele foi destruído de novo e as ruínas estão até o dia de hoje. Aquilo que é planejado por Deus, homem nenhum tem a capacidade de destruir, mas aquilo que vem dos homens, basta um levante, um vento, que aquilo se vai. Então, que todo plano nosso seja voltado e vindo do eterno, e não do nosso coração. Porque se vier de Deus, se vier do eterno, nenhum homem vai poder destruir aquilo que Deus colocou na nossa mão. E a gente tem que saber essa diferença. Aqui tem as 3 cortinas, a gente já vai entrar na lição. Se a gente vê lá, ó, a primeira cortina, que faz que você entre ali para o pátio, para onde tem a bacia de bronze, o local de sacrifício. Tem uma segunda cortina aqui, que vai fazer você entrar para o lugar santo, que é a aula de hoje, e uma terceira cortina. E essas cortinas, na tradição rabínica, elas têm nomes. Mas que não chega a ser uma heresia, porque se a gente parar para analisar, tudo indica. Eles vão trazer a primeira ali como vida. Então a primeira cortina vai ter o nome de vida. Caminho. A primeira cortina, quando ela se abre, é porque tu está entrando por um caminho que tu vai chegar até a santidade. Então, a primeira cortina, ela tem o nome de caminho. A segunda cortina, qual é o nome dela? Verdade. Porque quando você passa por essa cortina, você vai ver as verdades que estão lá dentro do lugar santo. E a terceira cortina, que vai dar acesso à Arca da Aliança, que é a presença de Deus na terra, ela tem o nome de vida. Aí vem Jesus e diz, o quê? Que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida. É impossível você chegar na Arca da Aliança, que é a presença de Deus, sem passar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Então, as 3 cortinas já simbolizam
o ministério de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente entra na nossa aula, aqui o castiçal de ouro, que está dentro do lugar santo. Esse aqui é o castiçal de ouro, olha quantos detalhes. Isso aqui é feito em uma peça de ouro única. O castiçal de ouro, ou menorá, que às vezes a gente vai ouvir como menorá, ou candelabro, tudo são sinônimos. Ele tem 7 lâmpadas. Ele tem 7 lâmpadas aqui. E que simboliza o que no Novo Testamento? Ela vai simbolizar no Novo Testamento, que está lá em Apocalipse, as 7 igrejas. Então, quando Deus manda Moisés fazer o candelabro, ou o castiçal, ou a menorá, aquilo ali que está iluminando o ambiente são as 7 igrejas lá de Apocalipse. Porque a igreja tem a missão de iluminar o caminho e o ambiente para que a gente chegue à Arca da Aliança. A quem? A presença de Deus. Então, há uma importância fundamental sobre a igreja. A igreja, é necessário esse ambiente de igreja, é necessária a comunhão, que já está sendo representado lá. O candelabro, a menorá com 7 luzes, representa também Jesus como a luz completa e plena do mundo. Então, aquela luz acesa ali no lugar santo, do menorá, do candelabro, ela aponta para Cristo, a luz do mundo. E ela aponta também para quê? Está lá em Gênesis. Haja luz. Quando Deus vai falar, haja luz, essa luz não é a luz dos luminares que vai aparecer somente no 4º dia. Essa luz é que emana de dentro do eterno, de dentro de Deus. Porque essa luz é a luz que vai fazer a divisão de luz e trevas. Somente a luz que emana de Deus tem o poder de eliminar, de fazer separação das trevas. Lá em Gênesis, se você reparar, fizer uma leitura um pouco mais atenciosa, tu vai ver que nos 3 primeiros dias de Gênesis, que a gente chama de primeira tríade, está lá, haja luz, depois separação de águas e águas, e depois separação de água e terra. Os 3 primeiros dias, Deus cria e separa. Nos 3 últimos dias, Ele vai preencher aquilo que Ele criou e separou. São 2 tríades. O que Deus já está simbolizando em Gênesis? Eu, com todo o poder, e Ele não tem todo o poder, Ele é o próprio poder, Ele fala o quê? No estalar de dedos, Deus poderia criar tudo. No estalar de dedos, Ele poderia fazer o quê? Esteja tudo pronto. Pum. Só que não. No primeiro dia, Ele cria e separa. Nos 3 últimos dias, Ele preenche. Deus está ensinando o quê? Primeiro, que eu não pulo etapas. Eu não pulo degraus. Pular etapa e degrau é coisa do homem. Comigo é no passo a passo, para que a gente não venha tropeçar. E segundo, Ele vai preencher só nos 3 últimos dias. Por quê? Porque primeiro é preciso que Ele venha criar e depois separar. Deus nunca vai te preencher sem antes te separar das trevas. Senhor, me enche de sabedoria, me enche de espírito, me enche disso, me enche daquilo. E Deus está falando, mas primeiro é necessário ter separação. Enquanto você não se separar, não tem preenchimento. Se separar de quê? Mais amizade. Aonde você está pisando o pé não convém aonde você está ali. Não é lugar para você. Eu estou pronto para te preencher, mas é necessário primeiro haver separação. E esse candelabro, ele tinha necessidade de ficar aceso. Existia 2 trocas de turno para poder manter o candelabro aceso. Primeiro era de manhã, ali o sacerdote, ele ia ali, mexia no candelabro, ele fazia a troca do azeite, a troca do pavio e mantinha aceso, e à tarde já quase chegando na noite. É nesse período aqui que Deus vai se manifestar o quê? 1 Samuel 3,3. E estando também Samuel já deitado,
antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. É essa lâmpada aqui. É o candelabro. Ela não poderia ser apagada. Jamais. Em hipótese nenhuma. Já falando disso aqui, de Samuel, então abra um parênteses. Eli estava ali. E os filhos de Eli era uma mistura de filhos de Satanás com Maria Bulambo. Os caras eram ruins. Meu Deus, Maria Bethânia dos 7 Riachos. O negócio era brabo. Eles adulteravam, eles roubavam, faziam tudo isso dentro do templo do Senhor e não tinham medo nenhum. Como é que eles morrem? Eles vão morrer na guerra. Eles morrem como soldado. E morrer como soldado ali naquele período, no Antigo Oriente Próximo, naquela vivência ali, era você morrer como herói. Olha que loucura. Os caras adulteravam, roubavam, mentiam, levavam mulheres para o templo, fazia tudo que é de ruim, mas eles vão morrer como soldados. E parece que Deus não está fazendo nada. Na verdade, Deus está dando corda. Agora tem um outro lance. Arão. 2 filhos. Nadab e quem era o outro? Abiú. Com uma boa intenção no coração, hein? Não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo, porque a lei proibia levar fogo estranho. Mas quer comparar? A gente gosta de comparar pecado. O que os filhos de Eli fizeram e o que os filhos de Arão fizeram? Que eles não queriam que o fogo se apagasse. Na hora Deus fulminou. Na hora. Deus não deu nem chance. Sabe o que isso daqui a gente pode entender? Níveis de santidade. O nível de santidade na casa de Eli estava tão baixo que Deus está falando, deixa. Lá no final a gente vai prestar conta. Só que o nível de santidade na casa de Arão é tão alto que qualquer deslize Deus logo fulminou. Já reparou que nem para desviar você presta? É o nível de santidade. Já reparou que o teu vizinho faz o que faz e parece que nada acontece? E você na tua casa, algo que você faz que desagrada a Deus, parece que o mundo desabou? É porque o nível da santidade dentro da tua casa, dentro de você, está diferente daquele do teu vizinho. É por isso que as coisas acontecem diferente. Pastor, é para me ficar triste? Não, é para ficar alegre. Significa que a santidade do Senhor está sobre você e a sua casa. O castiçal, se a gente juntar o castiçal, a mesa, o altar de incenso, é hoje mais ou menos avaliado em 10,6 milhões de reais. Só esses 3 utensílios. Um estudo que tem vai dizer que a Arca da Aliança não tem 2 querubins, um voltado para o outro. Cada querubim, aproximadamente 8 milhões de reais em ouro puro. Cada querubim. Cada querubim. Olha como é que Deus foi exigente também para a sua casa. Brinca não. O objetivo do candelabro era fornecer luz ao tabernáculo durante a adoração. Ele deveria ser observado 2 vezes por dia, como nós vimos. Era necessário o sacerdote ficar atento e fazer a troca do azeite, do pavio e manter o candelabro aceso. O candelabro, sua base, seu eixo, aquela parte ali final, e a sua haste central, deveriam ser feitos de trabalhos de martelado. A expressão martelado ou batido. Era o quê? Era ouro puro, e tudo aquilo aqui, cadê? Isso aqui, que são frutas, animais, isso aqui foi tudo entalhado na mão, na base do martelo, ali, fazendo com muito detalhe. E o que significa? Quando o artesão está fazendo isso martelado, batido, isso também representa, até o serviço do artesão fazendo e batendo no ouro, representa o quê? O sofrimento, a rejeição, o desprezo, o escárnio sofrido por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele é o candelabro, se Ele é a luz que ilumina o mundo, quando Ele está sendo batido, simboliza o quê? O sofrimento na cruz, o Getsêmani, simboliza tudo isso, o desprezo,
o cuspe no rosto, os tapas na cara, a flagelação que o nosso Senhor passou. E se você ver aqui, tem a haste central, mas cada lado tem 3 galhos. 3, 6. O que representa? Também representa coisa. Está lá em Gênesis. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Os 6 galhos, que é os 3 daqui e os 3 de lá, tiro do meio, representam os 6 dias da criação. Então, olha como é que tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Deus, tudo é ligado, tudo passa por Gênesis. Se a gente parar, toda a história que está em Gênesis vai continuar em toda a Bíblia, só com personagens diferentes, situações um pouco diferentes. Tudo está lá. O fato de a lâmpada do santuário estar acesa indica que ainda não havia amanhecido. Significa que o Senhor está presente no meio do seu povo e que vai agir em favor dele. Então, o que era importante a lâmpada estar acesa? Significava que, enquanto a lâmpada estava acesa, significava que Deus estava agindo em favor do seu povo. Mesmo o povo do lado de fora, sem ter acesso, eles tinham a consciência de que Deus estava agindo, que a lâmpada estava acesa. Não precisa Deus ficar falando, não precisa toda hora a profeta vir. Basta você ter a consciência que Ele está sentado no altar e que Ele está agindo e que jamais te deixou sozinho. É esse o significado do candelabro. E lá dentro nós temos também a mesa com os 12 pães. A mesa com 12 pães, primeiro simbolismo dela, simboliza o quê? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, nessa disposição aqui. Cadê? As tribos. Então, os 12 pães simboliza cada uma tribo dessa. É o primeiro significado que nós temos dos 12 pães. E esse pão tinha que ser sem fermento, porque o fermento naquela época simbolizava o pecado. E por que o pão tinha que ser sem fermento? Porque esse pão também aponta para o pão da vida, que é Jesus. E Jesus tinha pecado, sim ou não? Não. Se Jesus não tem pecado e o fermento simboliza pecado, significa então que esse pão era sem fermento. Lembrando que não tinha fermento, porque o fermento era símbolo do pecado. E como Jesus nunca pecou, o pão tinha que ser sem fermento. O que também simboliza esses 12 pães? Além dos 12 filhos, que vai dar início às 12 tribos, e o povo consolidado de Deus começa a partir das 12 tribos, tá? Deus faz a promessa a Abraão de uma grande nação. Só que quando Abraão morre, Abraão só tem o quê? Um filho da promessa e um outro filho que não é da promessa. É isso que Abraão vai ter. Não tem uma grande nação, não tem um povo ainda pronto, erguido. O povo de Deus começa a ganhar forma a partir das 12 tribos. Eles representam a base do povo escolhido de Deus. E no Novo Testamento, a tipologia, quando Jesus escolhe 12 apóstolos, ele está claramente fazendo uma conexão com as 12 tribos de Israel, que vai simbolizar o quê? O estabelecimento de um novo Israel. O antigo Israel, que vai dar início a um povo, são as 12 tribos. Jesus vai chamar 12 apóstolos, que vai sinalizar o novo Israel. E esse novo Israel é o quê? A igreja. Isso é tipologia bíblica. É muita coisa para gravar, mas isso aí, com o tempo, a gente vai trazendo na memória. É para mostrar que na Bíblia não tem ponta solta. Tudo mostra para Cristo. Olha, os 12 apóstolos simbolizam um novo povo, um novo Israel,
que é a igreja. É por isso que eles vão sair, pregar e instalar igrejas. Então é um outro significado da mesa dos pães. Em quase todo o Antigo Oriente Próximo, os adoradores pagãos deixavam comida para seus deuses e deusas comerem. Já viu isso, né? Está cansado de ver. Passa numa esquina, está lá farofa, frango, um monte de coisa, altares erguidos. E isso não é de hoje. Eles acreditavam que suas divindades precisavam de sustento. Um Deus que fica com fome já tem problema aí. Já começa por aí. Então disponibilizavam comida a eles. Como o Senhor nunca passa fome, o propósito do alimento e dos itens na mesa era servir como lembrete também de quê? Que o Senhor era o provedor das necessidades físicas de seu povo. Os pães na mesa da preposição significa o quê? Que você não deve se preocupar porque Deus sustenta. Você pode não estar comendo o melhor que você deseja, a carne de primeira, mas Deus não deixa faltar. Deus, Ele supre. Nem que seja um arroz e feijão, mas na sua mesa tem um pão. E se não tiver, a nossa igreja, como tem assistência social, ela ampara. Significando o quê? Que o Senhor é provedor. Em 1 Samuel 21:6, o sacerdote deixou Davi comer o pão da presença, esses pães aí, que havia sido removido para dar lugar ao pão fresco. Esse incidente, coloco entre aspas, que não chega a ser algo agressivo, é referido por Jesus em Mateus 12, 3-7, para demonstrar que as coisas mais importantes entre todas as disposições e serviços do tabernáculo era aprender os princípios e obedecê-los, baseado no amor ao próximo como a nós mesmos. O que Jesus está falando aqui? Assim como Davi comeu dos pães da preposição, assim os membros devem se alimentar do sustento da igreja. Calma! Não é você fazer dívida e querer que a igreja pague. Deixar o ar-condicionado ligado e tua conta de luz vir 5 mil e chegar no pastor. Não é isso. Não é isso, tá? Isso aqui está mostrando o quê? Que a igreja, ela tem o padrão de que servir, orientar, dialogar, te ajudar. Então, tem essa questão aqui para a igreja. Agora, deixa eu te falar. Quando Davi chega, já estamos acabando, ele vai chegar para o sacerdote e vai falar assim, tem alguma coisa aí para os meus homens comerem? Aí o sacerdote vai falar assim, tem os pães da mesa de preposição. Aí Davi vai falar assim, pô, então me dá esses pães aí, meus soldados estão com fome. Aí o sacerdote vai chegar assim para ele, falar assim, mas eles têm que estar consagrados. Eles estiveram com mulheres, tiveram isso, tiveram aquilo. Aí Davi vai falar assim, não. Nenhum deles. A gente já está em guerra, já está em batalha. Nenhum deles tiver encontro com mulheres, estão consagrados. Aí o sacerdote vai pegar os pães e vai fornecer para Davi. Daqui eu aprendi uma lição. Por que Davi pôde comer os pães? Porque ele e seus homens já estavam consagrados. Davi não se consagra no meio de guerra. Ele anda consagrado e quando a guerra chega, ele já está preparado para enfrentar a batalha, que ele já está em comunhão com o Senhor. Olha o ensinamento que Davi vai fazer. E nesse dia aqui, que ele come os pães da preposição, ele vai falar assim, eu também estou desarmado, eu preciso de uma arma. Aí o sacerdote vai falar assim, tem uma espada. A espada de quem? Tu lembra? De Golias. Quando Davi matou Golias, Davi tinha o direito de ficar com a espada, era o despojo de guerra. Todo guerreiro tinha a oportunidade de ficar com o despojo de guerra. Só que no decorrer do tempo, essa espada ela some. Olha quando que a espada aparece. Passou anos e anos, a espada apareceu aqui. Apareceu quando Davi estava desarmado. Apareceu quando Davi mais precisava de uma arma. Quando Davi mais precisava da ajuda de Deus de uma arma, aparece a espada de Golias
na qual ele derrotou lá atrás. Quer tirar um ensinamento daqui? Eu consegui tirar um para a minha vida. Tem guerras que nós batalhamos lá atrás, que nós já até esquecemos de ganhar alguma coisa como despojo de guerra. E a gente achou que era o momento necessário de ganhar. Só que Deus falou, não é esse momento. Quando você mais precisar, aí sim eu vou entregar o despojo de guerras que você guerreou lá atrás e já até esqueceu. E eu creio que é essa noite aqui que nós estamos vivendo. Deus está falando para o seu povo. Guerras que você batalhou lá atrás, que você já até esqueceu, pode levantar a mão para receber, que o despojo de guerra chega hoje no nome do Eterno. Que você já até esqueceu, nem lembra mais. Tamanha foi a luta e a aflição, mas você saiu vencedor. Você saiu vencedor. Quer mais umazinha de Davi? Sim ou não? Rapidinho. Davi, ele entra na guerra. Quem devia estar de frente com Golias? Davi ou Saul? Saul. Pela visão do homem. Existia 3 níveis de batalhas naquela época. Ou era o rei contra rei, assim evitava-se grande derramamento de sangue. Um grande guerreiro contra outro grande guerreiro, e assim também evitava-se grande derramamento de sangue. Ou exército contra exército. Eram os 3 níveis de batalhas que existia. Quando Golias se apresenta, então deveria se apresentar um grande guerreiro do lado de cá, do lado do Senhor. Até o próprio Saul, ele sendo um grande guerreiro, ele poderia ir no corpo de guerreiro, só que ele se amedronta. Quem vai então no lugar dele? Davi. Quem está olhando de fora, está imaginando o quê? Saul, que era o rei, devia ter assumido a batalha. Qual é a nação que vai colocar um garoto de 15 anos para disputar a liberdade dessa nação? É coisa absurda. É a gente pegar um garoto, tu pega um lutador de MMA, campeão mundial lá dos Estados Unidos, e bota um garoto nosso de 15 anos para lutar contra ele. Quem perder vai ser escravo do outro. Não existe isso. Quem está olhando de fora está dando a credibilidade para quem? Para Saul. Saul deve ser o guerreiro. Saul deve ser quem deve assumir ali a batalha. Porque na visão do povo, Saul é o rei. Só que na visão de Deus, não. Na visão de Deus, o rei deveria assumir a batalha. Só que Saul é o rei escolhido por homens. E Davi é o rei escolhido por quem? Por Deus. Então Deus colocou o rei certo na batalha certa. Quem está olhando de fora está olhando só o rei errado, mas quem está lá em cima está olhando o rei certo. Quem está do lado de fora está olhando o guerreiro errado, mas quem está sentado no trono está olhando o guerreiro certo. É por isso que tu entrou nessa batalha, porque Deus precisou de um guerreiro certo para enfrentar o inimigo dos nossos dias. E o altar de incenso? O que é o incenso? Senhor, que o nosso louvor e a nossa oração venha subir a Ti como incenso suave às suas narinas. Então o altar de incenso, esse objeto aqui, onde ele colocava incenso, simboliza a oração dos justos. Está lá no Salmo 141, 2. Suba a minha oração como incenso perante a tua face. O Senhor também ordenou que Arão, que era ali o sumo sacerdote, fizesse expiação nos chifres do altar, uma vez por ano. Que expiação é essa? É como se você cuidasse, limpasse, organizasse todo esse altar de incenso. O próprio altar de incenso, por causa de seu santo propósito, o altar de incenso, ele é santo e ele tem um propósito direcionado por Deus. Como lugar de oração intercessória, precisava ser purificado. Se o altar de incenso, que é santo, aonde se fazia as orações para subir a Deus, precisava ser purificado, imagina eu e você. Há momentos que a gente precisa parar tudo na nossa vida e fazer uma busca intensa a Deus para ser purificado. Quando Deus chega para Noé e fala assim, Noé, tu vai construir uma grande arca, beleza. Aproximadamente de 100 a 120 anos, sem Noé fazer nada, somente voltado para Deus. Trabalho de Deus. Isso significa também purificação. Há momentos que Deus fala conosco, ei,
dá um tempinho de Netflix, de rede social, abaixa o volume do trabalho um pouco, porque eu preciso de você na minha presença. Se purifique, se santifique, porque algo novo está prestes a acontecer. Se o altar de incenso precisava ser purificado, imagina nós, vivendo nesse mundo de hoje. Então Arão precisava espalhar sangue em seus chifres. Está vendo essas pontinhas aqui? São chifres. E aí ele pegava o sangue do cordeiro e botava na ponta dos chifres. Olha a marquinha vermelha. Os 4 chifres estavam localizados em cada canto do altar de incenso, como no altar de bronze também. E era provavelmente um símbolo de poder. O sangue foi manchado nos chifres para fazer a expiação sobre ele com o sangue da oferta de expiação pelo pecado. A gente só é limpo quando o sangue do cordeiro que foi derramado lá na cruz cai sobre nós. E que o sangue do cordeiro caia sobre nós nessa noite. Ao concluir o estudo tipológico das peças do lugar santo, é possível observar que cada elemento aponta para a transformação que Cristo deseja realizar na vida do salvo. O castiçal de ouro, que simboliza a luz divina, que nunca se apaga, guiando a igreja em meio às trevas. A mesa dos pães da proposição remete à constante comunhão com o Senhor, que sustenta seu povo com alimento espiritual. O altar de incenso, por sua vez, representa a intercessão de Jesus, o santo mediador, que convida os santos a uma vida de oração, contínua e entrega total aos seus desígnios. Deus abençoe sua vida. Aplauda a Deus pelo seu ensino e pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade, pastor. Tudo que é bom dura pouco, gente. Brincadeira.